Esse que mais me surpreendeu na apresentação da denúncia de Paulo Gonet foram uns 15 dias para que a defesa de Bolsonaro se pronunciasse. 15 dias me parece tão pouco tempo, né? Dentro dos ritos longos que envolvem um julgamento tão importante. Também porque a delação de Mauro Cid foi liberada só ontem. Ontem. Também para a defesa. É né? muita coisa para se analisar ali, né? É uma peça de mais de 800 páginas. Sem contar a delação de Mauro Cid. Ô, Mônica, e parece que vai ser para esse caminho que os advogados de Bolsonaro vão escolher, né? Bom dia para você. Tudo bem, gente? Bom dia. Pois é, os advogados da defesa, em especial os do Jair Bolsonaro, começam hoje, Megali, a atuar oficialmente, né, em cima dessa denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que os acusa de montar uma organização criminosa para dar um golpe de Estado no país. São vários advogados e são vários os denunciados, mas especialmente os advogados do general Braga Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro vão hoje apresentar petições e já vão começar a atuar no processo. Eles vão, em primeiro lugar, como você adivinhou aí, ou intuiu, ou enfim, vão pedir mais tempo para analisar toda essa documentação. O ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para eles lerem tudo e apresentarem uma defesa. Então é ler, analisar documentos, é escrever. Eles vão alegar que esse tempo é curto, que o procurador-geral teve 90 dias para estudar as peças apresentadas pela Polícia Federal, os documentos, o que a Polícia Federal disse ser provas, ser indício, testemunhos, e portanto que se o procurador teve 15 dias, como que eles vão ter se o procurador-geral teve 90 dias, como eles vão ter apenas 15 dias? Pela lei, o Megali, a defesa tem esse o prazo, a defesa tem 15 dias para apresentar os seus argumentos, mas o juiz pode dobrar esse prazo, pode deixar 30 dias, caso os 15 não sejam suficientes. Portanto, um mês para ver tudo e para apresentar os seus argumentos. Há juízes que, na prática, o Megali dilatam esse prazo, mas não está parecendo muito que o Alexandre de Moraes vai fazer isso, né? O Alexandre de Moraes já sinalizou que pretende acelerar esse julgamento, quer dizer, cumprir os ritos, porque ele realmente é obrigado a cumprir todos os ritos, mas sem maiores demoras, sem maiores delongas. Então, a expectativa não é muito positiva em relação a isso, mas pelo menos 30 dias pode ser que os advogados ganhem para apresentar a sua defesa. Eles também vão pedir, o Megali, acesso a documentos que eles falam que o Gonet citou, mas que eram secretos e que, portanto, eles ainda não conhecem. Então, eles querem, vai ter uma lista aí de documentos que eles vão pedir para acessar. Então, a outra questão, Megali, questão que a gente trouxe aqui ontem, em primeira mão, que é sobre o Bolsonaro ser ou não julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes já afirmou e já decidiu que o julgamento vai se realizar na primeira turma. A primeira turma tem só 5 ministros. Se for para o plenário, serão 11 ministros. A possível e provável unanimidade que o Alexandre de Moraes vai alcançar na primeira turma, ele não alcançaria no plenário. No plenário, seguramente, ele enfrentaria um debate mais acalorado, e a gente está falando isso com base em quê? Com base no fato de que quando foram julgados os réus do 8 de janeiro no plenário, houve divergências importantes do voto dele, né? Inclusive do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, divergiu em relação às penas que tinham que ser dadas aos réus e a que crimes eles deveriam ser condenados. E o Cássio Nunes e André Mendonça divergindo de uma forma mais dura. Isso gerou debates e acabou com a possível unanimidade para as condenações. Então é isso, mais ou menos. Uma das linhas dos advogados é a de que o direito de defesa não está sendo respeitado. Eu entrevistei ontem o José Luiz Oliveira Lima, advogado do general Braga Neto, para o Ponto a Ponto, da Band News TV, e ele fala isso, né, que o general Braga Neto quis muito ser ouvido nessa fase em que o Ministério Público estava preparando a denúncia, não foi, e que ele acha absurdo, enfim. A questão do direito de defesa vai ser uma tecla na qual eles vão martelar bastante, Megali, vão insistir bastante para ganhar esse tempo, para ganhar essas condições de apresentar os argumentos deles de forma mais sólida e também de ganhar tempo, afinal, né, Megali?
O Dilson, concordo com o que ele escreve aqui, o Dilson é de Curitiba. O PGR teve 90 dias para analisar o inquérito. 90. 15 dias para analisar a denúncia me parece muito pouco mesmo para se pronunciar a respeito da denúncia. Agora, o calendário é apertadíssimo, né, Mônica? O STF quer concluir o julgamento em 2025 para não haver nenhuma influência na eleição de 2026. Vá lá, a intenção é nobre. Mas é muito pouco tempo, né? São 34, possivelmente 34 réus. Numa dessas aparecem novos elementos aí, há novas denúncias. O julgamento do mensalão, por exemplo, durou 1 ano e meio. Se durasse 1 ano e meio o julgamento supondo que comece daqui a 2 meses. Se durar 1 ano e meio, sabe quando vai acabar? Exatamente na eleição de 2026. Pois é. No mensalão imaginou? Foram 38 réus. Quantos agora? 34. 34, no mínimo. Caso seja aceita integralmente a denúncia do PGR, 34. Agora, podem surgir novas provas. Aquele argentino lá ficou de fora. O padre, que estava no inquérito, ficou de fora. O Valdemar ficou de fora. Mas podem surgir novos elementos e novas denúncias. Talvez haja mais gente. Quer dizer, é um trabalhão, né, Mônica? É um trabalhão. Eu acho que... assim, o fato é que esse processo, esse julgamento vai ter influência. Eu não sei se muda voto, viu, Megali? Mas agita o ambiente, né? Deixa o ambiente mais turbulento. Mas ele, sendo em 2025 o final dele ou em 2026, ele vai ser algo que vai fazer parte da eleição de 2026. É impossível que não faça parte, né? Inclusive vai dividir aí as atenções, esse debate, essa discussão vai dividir a nossa atenção, né? Quer dizer, vamos prestar atenção na inflação, vamos prestar atenção na economia, vamos prestar atenção no julgamento do Bolsonaro, em que a população vai prestar atenção, né? Então é óbvio que torna o ambiente mais turbulento, óbvio que o ideal sempre seriam as eleições serem totalmente tranquilas, sem influência de nada, mas é difícil que isso aconteça e eu acho que esse julgamento vai atravessar, quer queira, quer não queira, o ministro Alexandre de Moraes vai ser um dos principais motes da eleição de 2026, porque ele vai refrescar, né, essa memória da questão da democracia, da questão de respeito às instituições, da questão desse histórico de golpes. Megali, você sabe que ontem, enfim, eu vi um texto, isso está correndo bastante, né? Muitas pessoas falam isso, dessa nossa década, desde a redemocratização, Megali, quantos presidentes conseguiram cumprir os seus mandatos, né? Você já fez essa continha? FHC. Só. Não, Lula cumpriu. Ah, não, né? Lula cumpriu. Mas Dilma cumpriu um mandato. Mas o Collor sofreu impeachment, o Lula foi preso, a Dilma sofreu impeachment e o Bolsonaro está aí com o pescoço, vamos dizer assim, na guilhotina, né? É muito difícil que o Supremo, tudo indica, por todo o histórico da votação do 8 de janeiro, tudo indica que virá uma condenação. Com os fatos que nós temos hoje. Então, é isso, né? É incrível. Realmente, não é uma história tranquila nossa. Né? Lula cumpriu, Bolsonaro cumpriu, mas eu acho que o que a Mônica quis dizer, né, Mônica, é que, assim, quem cumpriu e foi lá criar porco e galinha. Né, e não se meteu mais em confusão. Ficou lá como rica, andando de Fusca azul. Isso, só FHC, né? O Lula foi preso, o Bolsonaro está em vias de... Dilma sofreu impeachment, Collor impeachment. Não é fácil ser presidente no Brasil. E não que o Fernando Henrique não tenha tido denúncias e denúncias graves no governo dele, né? Inclusive, ministros dele responderam a processos durante muitos anos, mas era um outro contexto, uma outra condição, uma menor polarização. O Fernando Henrique conseguiu construir uma aliança política sólida, um bloco de poder muito sólido, né? Atendendo diversos interesses ali, conseguiu manter uma estabilidade. Enfim, colher os frutos, né, desse seu mérito, mas também daquele contexto histórico, né, Megali? De fato, ele conseguiu manter uma aliança bem sólida que se prolongou aí depois da presidência dele e de fato foi o único presidente que não foi preso, não é que não tenha sido processado, mas não foi preso ou não sofreu impeachment. E aí, falando do Itamar, o Itamar era vice do Collor. Então ele já assumiu com o mandato em andamento, a gente está falando aqui de eleitos, né?
Sim, o Itamar já é o fruto dessa turbulência, né? Isso. Lembrando que o Temer também foi preso, hein? Então. Mônica Bergamo volta... Aqui nós nem colocamos, né, o Temer aqui na lista, porque estamos falando de presidentes eleitos. Vocês lembram que a gente passou por, primeiramente, fora Temer? Tinha Tudo essa, né? começava Teve assim. isso, Teve Caramba, isso. tinha artista de teatro que mandava essas entrevistas ao vivo, né? Foi preso Primeiramente também o fora Temer, também né? Foi preso. Mônica Bergamo volta com